Deixa eu te perguntar uma coisa bem direta. Quando você senta para comer comida brasileira, você sente que está só se alimentando? Você já parou para pensar que cada garfada talvez carregue séculos de decisões antes de você existir? Porque a verdade é essa, no Brasil, comida nunca foi só comida. Ela sempre foi território, sempre foi disputa, sempre foi poder. É tipo quando você está numa campanha de RPG e você percebe que a campanha é muito mais densa do que você imaginava. Pois cada detalhezinho, por menor que seja, tem implicações imensas na narrativa. Você não come apenas ingredientes, você come encontros. Alguns violentos, outros forçados, mas quase nenhum consensual. E é isso que torna a gastronomia brasileira tão impossível de separar da nossa própria história. E por isso decidi fazer uma longa série de episódios sobre a nossa própria gastronomia brasileira. Esse projeto, de forma geral, primeiro eu vou abordar a história do Brasil, depois eu vou passar para cada região e depois eu vou passar para cada estado individualmente. Porque, sério, não dá para falar de comida brasileira sem falar quem dominou quem se adaptou, quem se recusou a ser apagado. Porque antes do Brasil existir como ideia, como um país, aqui já existia comida. E essa comida não nasceu do luxo, nem da busca pela técnica refinada, e nem da busca por status. Ela nasceu da necessidade, da relação direta com a terra, do entendimento profundo dos ciclos, o de saber o que fermentar, o que secar e o que cozinhar lentamente para poder sobreviver. E depois, quem chegou impondo ordem, hierarquia, valor simbólico, e o prato virou espelho do poder. Nada mais, nada menos. Então esse episódio não é sobre receitas. Eu não vou ficar aqui ensinando bolinho de chuva ou um biscoito de polvilho. Aqui é sobre as forças que moldaram por que você come o que você come hoje. Porque antes de falar de regiões, estados ou pratos específicos, nós precisamos entender qual foi a fundação, qual foi a base do sistema. Tipo o save point onde tudo começa. E essa fundação começa muito antes de chegar Portugal. Porque antes de Portugal, antes de Brasil, nós éramos Pindorama. Mas que cozinha existia aqui antes da colonização? Quais técnicas, quais conhecimentos os indígenas já tinham estruturado para a sua sobrevivência? E é isso que a gente começa a abordar nesse episódio. E aviso já, quando você terminar esse episódio, dificilmente você vai comer igual novamente. Você já reparou como algumas técnicas que usamos até hoje parecem até óbvias? Fermentar, secar, cozinhar lentamente, aproveitar absolutamente tudo. Nada disso é novidade, nada disso é óbvio, nada disso é simples. E sinceramente, nada disso seria possível sem conhecimento ancestral bem profundo. Antes de qualquer europeu pisar aqui, povos indígenas já tinham desenvolvido uma cozinha extremamente sofisticada, só que eficiente, não hierárquica. Tipo o personagem full tank boladão no RPG. Não é o mais bonito, não chama tanta atenção, mas é aquele que aguenta tudo, que sempre sobrevive e continua de pé enquanto todo mundo cai. Não existia comida de rico ou comida de pobre. Existia comida que funcionava, ponto. Fermentações como caião e chica não eram bebida rústica. Era tecnologia de conservação avançadíssima. Você está transformando açúcar em álcool, criando um método de armazenamento que dura meses, e nisso gerando um sabor novo no processo. E fazendo isso com conhecimento de bioquímica que o europeu levaria séculos para redescobrir. Secagem de carnes, peixes e frutas não era improviso de faminto, era domínio absoluto do tempo, porque você mapeia ciclos de umidade, temperatura, luz solar, e aí cria métodos e técnicas que funcionam em cada estação do ano. E isso é técnica. O cozimento em barro não era atraso técnico, era engenharia térmica. Panelas de barro que absorvem sabor, cozem lentamente e matizam melhor a temperatura de forma muito mais precisa. Diferente do português, que cozinhava em fogo alto para demonstrar status, porque tempo era luxo. E talvez o mais importante, nada se jogava fora. Cabeça do animal vira caldo. Folha de mandioca virou alimento. Osso virou estrutura de prato, porque quando o ambiente é incerto, desperdício é morte. E o curioso é que esse conhecimento foi tão bem integrado à vida cotidiana que ficou praticamente invisível. Tanto que hoje muitas coisas falamos como se fosse português, quando na verdade é indígena disfarçado de português, que está vivendo dentro de um sistema português. Não é sobre o que é melhor e o que é pior, é sobre contexto. Você come mandioca quase todo dia, milho, amendoim, mel, cacau, e dificilmente você vai associar isso a técnicas alimentares de séculos, de milênios atrás, que são indígenas. Tipo aquele item básico da tua campanha que você carrega na tua mochila e você não presta muita atenção nele. Ele sempre funciona, tá lá, mas quando você está sem ele, você morre. E essa cozinha indígena não buscava impressionar, buscava manter o indivíduo vivo, a sociedade funcionando.
ela buscava eficiência. E esse princípio, eficiência acima de status, ainda é a base de qualquer cozinha brasileira que se preste. Se técnica já existia, se era tudo tão eficiente, o que muda quando Portugal chega? E é aí que tudo se reorganiza. Imagina o choque de sistemas. Um sistema culinário focado em eficiência contra um sistema culinário focado em hierarquia. É tipo você entrar no teu MMO com sistemas comunais e de repente entra na sala um jogador completamente competitivo. Tudo fica estranho. Tudo entra em conflito. Portugal não chega ao Brasil curioso. Ele chega convencido. Ele não vem aprender a comer. Ele vem impor o que significa comer bem. E comer bem para Portugal era questão de luxo, status, pão branco, carne vermelha, especiarias, vinho. Não importa se o trigo não cresce bem aqui, e realmente não cresce. O pão branco precisa existir, porque o pão comunica poder, porque isso significa: eu tenho recursos para importar comida que não se produz aqui. Eu sou superior. Então não interessa se há peixes abundantes na costa. Carne vermelha significa símbolo de poder, porque significa domesticação de animais grandes. Porque até isso é escasso em Portugal, então significa luxo. Se é luxo, é poder. A comida começa a definir quem é você na pirâmide social. E pela primeira vez, no território que viraria o Brasil, o prato significa identidade de classe. Você consegue discernir qual é a classe social daquela pessoa pelo que ela está comendo, pelo que ela tem acesso a comer. E isso não ficou no passado não. Até hoje nós associamos carne a prestígio, ao luxo, o branco ao refinado. Nada disso é natural, nada disso é descoberta científica. Isso é uma construção histórica. É uma imposição que virou cultura. Portugal não destruiu a cozinha indígena apenas por violência direta. Ele destruiu ao deslegitimar. Ele destruiu ao dizer: isso aqui não é civilizado. E aqui acontece algo muito interessante, algo muito português, aliás. Portugal precisa dessa comida para sobreviver aqui. Só que ele não pode admitir, porque admitir isso seria perder a autoridade. Então o que acontece é que as técnicas indígenas entram pela porta de trás da história. Entram como receita tradicional e não como saber ancestral. Elas entram sem crédito. Então entende a diferença? Então é nessa contradição de preciso disso, mas não posso reconhecer, que o Brasil começa a nascer. Porque o problema é que Portugal precisava dessas técnicas para sobreviver aqui. E é nessa contradição que tudo fica estranho, híbrido e impossível de resolver. Então o que acontece quando um sistema tenta apagar o outro, mas depende dele para existir? A resposta curta? Conflito permanente. A resposta longa? Adaptação forçada que vai criar algo novo. É tipo quando você está jogando, tem um bug que deveria ser corrigido, mas ele acaba virando uma função que a comunidade adora. Você simplesmente não consegue mais remover porque agora todo mundo baseia suas estratégias nisso. Já era, todo mundo usa. Então Portugal tenta impor a lógica dele, mas não consegue viver só dela. O ambiente não permite, as pessoas não colaboram, a terra não colabora. Então acontece algo que é muito brasileiro. As técnicas indígenas são absorvidas, só que reorganizadas dentro da estrutura hierárquica de Portugal. A mandioca vira a base alimentar, mas é rotulada como inferior, que é comida de escravo, de pobre, de quem não tem escolha. A fermentação continua, mas agora como conservação funcional, não como saber ancestral. A secagem permanece, mas agora associada à escassez, não à inteligência. Foi como pegar a melhor arma defensiva de alguém e reorganizar ela para somente ataque. Então nasce algo que não é mais indígena, mas também não é europeu, porque é híbrido, é contraditório, é o Brasil. This is Brasil! E esse choque cria uma cozinha eficiente, mas atravessada por desigualdade. Funcional, mas carregada de símbolos de poder. Porque aí você está comendo uma comida onde você sobreviveria em qualquer fome, mas não vai te posicionar bem numa estrutura social. Isso é bonito e horrível ao mesmo tempo. É tecnicamente impressionante e moralmente problemático, simultaneamente. E é exatamente isso que faz o Brasil ser tão complexo de se entender. E nenhum ingrediente representa essa fusão violenta, contraditória e extremamente brasileira do que o açúcar. E se você acha que açúcar é só sabor, que é só doce para colocar no café, a próxima parte pode te incomodar e vai precisar disso. Açúcar não é só doce. Açúcar é estrutura. Açúcar é poder. Quando Portugal percebe que pode refinar açúcar aqui, tudo muda. E quando digo tudo, é literalmente tudo. O engenho não é só fábrica. O engenho é uma estrutura social completa.
Ela é uma máquina que define quem trabalha, quem manda, quem come o quê, quem tem tempo, quem vive, quem morre. O açúcar exige uma escala de trabalho absurda. Estamos falando aqui de milhões de pessoas, de diáspora forçada. E isso consolida a escravidão não como consequência, mas como sistema econômico consolidado. Cada colher de açúcar que você vê, branco, refinado, cristalizado, carrega trabalho forçado, violência, exploração sistematizada, riqueza concentrada, morte invisível. E o mais perturbador de tudo, essa estrutura se naturaliza. O doce vira tradição, o sofrimento fica invisível. Gerações depois, a gente celebra a estrutura de escravidão disfarçada de herança cultural. Até quando a gente come um brigadeiro, a gente está participando de uma história que começou lá atrás com muito sangue. E veja bem, isso não significa que você é culpado por comer, mas significa que você precisa entender o que você está comendo, porque entender é o primeiro passo para nós não reproduzirmos os mesmos erros do passado. Até hoje, o açúcar ocupa um lugar central na nossa cultura alimentar. Ele é celebrado, romantizado, mas poucas vezes questionado. A gente vive falando de doces de vovó, tradição de família, doces reconfortantes, mas raramente reconhecemos que essa tradição foi construída em estruturas de morte. Mas isso é importante reconhecer, porque o Brasil que vemos hoje, especificamente o Nordeste, com estrutura de poder específica, distribuição específica, é resultado direto dessa tecnologia do açúcar. Então entender o açúcar é entender que o Nordeste não é só uma região geográfica. Ele é resultado de uma maquinário de escravidão que deixou resultados até hoje. Marcas que você pode ver na comida, marcas que você pode provar, marcas que você pode questionar. E é ali que vamos ver isso em operação plena. Resumindo até aqui, os povos indígenas deixaram técnica, Portugal deixou hierarquia, e essa colisão criou uma cozinha eficiente, mas estruturada em poder e exploração. Você come técnica ancestral todos os dias, dentro de uma lógica colonial que ainda organiza valor, ainda organiza quem tem acesso ao quê, ainda organiza até o que você pensa, o que é bom comer. Isso é fundação, e isso é importante de se entender. Mas não é o Brasil inteiro, ainda falta uma força para se entender, uma força que não aceita ser apagada, que não se adapta em silêncio, que não desaparece só porque alguém mandou desaparecer. Falta África. E quando digo que falta, não é metáfora poética, isso é literal. Sem a participação da África, o Brasil que existe hoje simplesmente não existiria. Não economicamente, não culturalmente, não de forma alguma. Porque a economia que Portugal estrutura com o açúcar depende da África. A religião que Portugal traz é reescrita pela África. A música que o Brasil faz é impossível sem a África. A comida que o Brasil come, não precisa nem falar, né? É impossível sem a África. Então nesse episódio, nós vimos a fundação. E no próximo episódio, a gente entra na parte que realmente transforma tudo. Quando a hierarquia portuguesa encontra uma cultura que se recusa a desaparecer. E com isto, formando o nosso tripé indígena, português e África. Porque ali, a comida deixa de ser só sobrevivência. Ali, ela vira linguagem, vira código, vira arma, vira ritual, vira resistência, vira memória comestível. Então, no próximo episódio da série de gastronomia brasileira, teremos Dendê, sincretismo e resistência. A parte onde o Brasil deixa de ser imposto e começa a ser reinventado. Então, se esse vídeo te fez pensar sobre o que você come de forma diferente, comenta aí embaixo qual prato que te conecta com essa história. Qual comida você come e agora faz mais sentido de entender. Então curte o vídeo, se inscreve no canal e siga a Odisseia. Porque aqui, gastronomia não é só técnica, não é só comida, não é só receita. É cultura, é história, é humanidade. Porque comer nunca é, nem nunca foi só sobre comida. Então, até a próxima.